que Jorge Risini recebeu de Castro Alves, só para situar nossa situação no universo. Castro Alves, na fala de Jorge Risini, vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, terrível planeta escuro, qual levado pelo açoite. Na órbita desse astro vai ficando o denso rastro de terrível vibrações. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem perdão. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. Vou parar por aqui. Não. Querido Castro Alves, se foi você, errou feio. Eu fico com o poeta espiritualista. Existe sim um mundo escuro e triste. Existe sim sofrimento e dor, mas existe uma dimensão luminosa entranhada no planeta Terra. E é nesta dimensão que o Espiritismo se coloca para nos convidar a caminharmos para a luz, que é o nosso destino, para aprendermos a não reclamar, a agradecer e para auxiliarmos os nossos irmãos mais necessitados, como ensinou o mestre dos mestres, o sábio dos sábios Jesus de Nazaré, que tanto merece o nosso respeito. E é nessa luz que o Espiritismo se fixa, convidando-nos a compreender, como já dizia antes da ciência atual, que hoje dá as mãos tantas vezes a ciência admirável. Meu pai chamava o Espiritismo de ciência admirável, convidando-nos a compreender a importância desse trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec. E meu pai dizia, não existe alguém com capacidade intelectual, moral e espiritual para corrigir Kardec, atualizar Kardec, modificar Kardec. Há que respeitá-lo. Há que entender que foi o maior vulto que trouxe para nós o Espiritismo, que vem dos séculos. Kardec diz na Revista Espírita que entre os druidas encontrávamos a doutrina espírita, mas não a entendíamos. Faltava um desenvolvimento moral e o desenvolvimento da ciência, que surge com o querido mestre de Lyon. Falar sobre meu pai é uma alegria. Poderia falar no indivíduo humilde, querido, amado pela família e por todos que o conheciam. Poderia lembrar que ele respeitava a doutrina católica, porque ele foi até coroinha. A família dele era católica, ele era um menino, não conhecia o Espiritismo e foi coroinha. E sempre respeitou. Ele escreveu um livro lindo, Visão Espírita da Bíblia. E o que ele diz? Repete Kardec. Kardec diz, a Bíblia não estava errada. Os homens é que não souberam interpretá-la. E o pai faz um estudo lindo mostrando que caminhamos em vários degraus e que um degrau importantíssimo foi o trabalho dos hebreus na apresentação de Moisés. Primeira revelação cristã, Moisés, que preparou a vinda de Jesus de Nazaré e que preparou a terra para receber de uma forma bem delineada esta doutrina maravilhosa e libertadora, que nos conscientiza de que somos, sim, corpos de carne perecíveis, na expressão e no estágio que estamos no planeta Terra, mas que somos, como disse o mestre de Nazaré, somos deuses, somos luzes, somos imperecíveis, sobreviveremos sempre e conseguiremos atingir as luzes que nos são próprias. Um livro que eu amo, vou falar o que o meu coração manda, Madalena. Lembrando que Jesus foi o primeiro espírito que claramente apoiou as mulheres.
Entre os judeus, foi o primeiro a ter discípulas mulheres. Madalena foi uma das discípulas de Jesus. E como ela chegou até Jesus? Chegou quebrada, obsedada, perturbada. Depois me lembre que eu falarei sobre obsessão, passe e doutrinação, outro livro do Pai. Mas esse homem conseguiu abranger toda a doutrina? Sim, conseguiu. Incrível. Madalena. Madalena é considerada que foi prostituta. Foi ou não foi? É uma coisa que não interessa. No caso da mulher adúltera, Jesus diz: atire a primeira pedra o que estiver sem pecado. E ninguém pôde atirar a primeira pedra, porque todos nós erramos no passado. Aliás, se alguém aí estiver vendo alguma coisa do meu passado, por favor, não me conte, porque notícia agradável dificilmente será. O passado passou, vamos preparar o futuro. Não me importa a profissão que Madalena teve, as necessidades pelas quais ela passou. Importa a mulher linda, corajosa, que veio e se tornou, com perigo de vida naquela época, ela seguidora de Jesus de Nazaré. E quando ela encontra Jesus, ela fica maravilhada. Ela disse: mestre, mestre, pela primeira vez em minha vida, encontro um homem que não está fixado no meu corpo ou nos meus cabelos, mas que está procurando a minha alma. Obrigada, mestre. Hoje eu recebi um prêmio, o teu amor e o teu respeito. E a partir daí, ela é recebida de uma forma tão maravilhosa por Jesus de Nazaré, também indiferente ao passado de Madalena. O que interessa é o presente e o futuro. O passado corrigiremos através de várias encarnações. O livro é lindo, mas aí eu lembro do ser e a serenidade. Quando o Pai diz assim: a serenidade verte do céu azul, mas para recebê-la e senti-la, precisamos ter as sementes da serenidade dentro da nossa alma. O príncipe André, do livro lindo Guerra e Paz, nunca havia sentido a serenidade. Ele era um nobre, preocupado em aparecer, em se fazer presente em reuniões, e de repente ele resolve ir à guerra. Não precisava, podia mandar seus servos, mas ele quis ir e foi ferido gravemente. E pela primeira vez, caído, ferido na batalha, ele olha para o céu e diz: meu Deus, eu nunca tinha visto um céu tão lindo, um céu azul. Há tanto tempo eu passo as noites acordado e o dia dormindo. Obrigada, meu Deus. E aí começa a transformação do príncipe André, de um jovem fútil, desligado, procurando só ocupações inúteis, num indivíduo que começa a entender a arte de bem viver. A gratidão que devemos ter com Deus, nosso Criador, porque existir é um presente maravilhoso, viver é um presente magnífico e tudo nos é dado, quase tudo de graça. O corpo físico, mas eu não gosto do corpo físico, não é para gostar ou não, é um instrumento de trabalho, não é para encher de silicone e de plásticas que não conseguirão vencer a ação do tempo, para utilizá-lo na expressão do amar ao próximo como a si mesmo e de obrigado instrumento de trabalho. Obrigada, porque és útil e graças a você eu subo, alegoricamente falando, os degraus da escada de Jacó. E cada degrau é sumamente importante. Kardec diz: todas as religiões são boas, desde que o homem seja bom.
Importante o degrau que já passou. Não há que trazer cartilha velha para a doutrina, isso não pode. A doutrina é um trabalho universitário que tem seus livros, onde Kardec traz o Pentateuco, nossos livros maiores e que nos fazem entender o Espiritismo. E ali nos aprofundamos nessa doutrina que vem dos séculos, mas que não compreendíamos, porque faltava-nos desenvolvimento espiritual e faltava também o desenvolvimento da ciência. Quando o desenvolvimento da ciência no século XIX se intensifica, Kardec faz o trabalho magnífico, que custa a ele calúnias, perder 3 empregos que eram de 3 irmãos. Kardec era contador, ele já saíra do setor de educação, porque surgiu uma lei terrível, que só poderia ser educador quem cuidasse de educar à luz da Igreja Católica, e Kardec não concordou com isso, e nem sua grande mulher, Amélie Gabrielle Boudet. Naquela época, Amélie era 9 anos mais velha que Kardec. Amélie, ao contrário das mulheres que só se preparavam para ser esposas e mães, era incrível, uma mulher acima de sua época. Ela fez normal, fez belas artes. Criou um instituto de educação baseada nos livros de Pestalozzi, que ela já conhecia, amava e respeitava. Enquanto isso, Kardec, criança, fora levado para o Instituto de Educação de Pestalozzi, um dos maiores educadores considerados em toda a Europa. Pestalozzi era protestante, mas não impunha sua religião a alguém. Ele achava que o importante era ensinar fraternidade, amor, capacidade de perdoar, todo o desenvolvimento moral. O resto teria tempo para ser aprendido. Quando Kardec e Amélie se encontram, é uma alegria. Casam, não têm filhos. O pesquisador Pedro Campos, eu vou pesquisar mais, ele diz que adotaram uma criança. Eu vi isso 1 ou 2 vezes, mas acho que se houvessem adotado, teriam falado sobre a morte da criança, se ela morreu. Se ela não morreu, onde foi parar essa criança? Não precisavam ter adotado. Os alunos de Kardec e Amélie, quando eles casaram e reuniram os 2 institutos de educação, os alunos já eram filhos. Amélie aguardava os alunos para abraçá-los, e Kardec também demonstrava o mesmo amor. Quando foram proibidos de ter o Instituto de Educação, eles transformaram em hospedarias, em hotéisinhos, para que aqueles que não tinham dinheiro e quisessem estudar, pudessem educar, pudessem estudar. Casal magnífico, trabalharam unidos, de mãos dadas, e, segundo Pedro Campos, também vou pesquisar mais, Amélie criou um sistema financeiro para cobrir os gastos com a publicação dos livros que Kardec escreveu, para que esta doutrina maravilhosa e libertadora, o Espiritismo, começasse a se espalhar pela Terra. E foi um serviço tão belo que chega até nós. Respeito ao casal Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. E esse respeito nunca faltou Herculano. Eu pus aqui, ele tem mais de 80 livros. Eu pus alguns. O Centro Espírita, por exemplo. Obrigada. Herculano fala sobre o Centro Espírita. Primeiro, no Espírito e o Tempo, um livro belíssimo, ele conta os degraus para o aparecimento do Centro Espírita, degraus pelos quais também caminhamos. Não há que reclamar.
Tem gente, eu não gosto dos evangélicos, eu não gosto dos católicos. Tolice, são nossos irmãos, caminhamos nos vários degraus profundamente respeitáveis. Primeira revelação, Moisés faz um trabalho belíssimo entre nossos irmãos judeus, para que deixássemos de lado os vários deuses com letras minúsculas, os deuses que criáramos, desviando a lei de adoração para objetos não indivíduos em corpos de carne, achando que poderiam ser deuses. Deuses terríveis, brigavam com os homens, deuses que tinham filhos com as mulheres da terra, uma confusão. Moisés, para acabar com aquilo, impôs a todos a crença num Deus único. Ele não discutia muito, ele impunha e acabou. E colocou, como precisávamos ainda de um símbolo material, a materialização de Yahvé, o Jeová, para que tivéssemos a ideia de um Deus único, que seria o criador de tudo e o diretor de tudo. Mas começamos antes no horizonte agrícola, antes ainda no mundo primitivo que Leon Denis apresenta tão bem no livro Depois da Morte, onde Leon Denis conta o nosso crescimento já realizando, embora sem compreender bem, sessões de materialização. Auxiliados, diz o querido, impecável irmão nosso, o espírito André Luiz, que se comunicou sempre através de um médium também impecável, Chico Xavier, ele conta que como aconteceram as sessões de materialização, com assessoria e ajuda da espiritualidade superior. Mas os espíritos já apareciam dos mortos, entre aspas, revestidos de ectoplasma, visíveis, como se estivessem vivos. Foi uma revolução maravilhosa no horizonte primitivo, o início da compreensão de que a morte não existe. Na Polinésia dava um nome especial ao ectoplasma, mas a descrição e a função é a mesma do nosso ectoplasma, que é cedido por médiuns especiais e que é trabalhado pela espiritualidade superior. Como depois de fenômenos tão lindos, nos perdemos novamente tantas vezes na lei de adoração, substituindo agora, nesse mundo de transição, a adoração aos vários deuses pela criação de deuses terríveis que dominam a muitos, o dinheiro, o poder tão efêmero, a falta de atenção para com o próximo, o propósito de se fazer administrador de países sem saberem se administrarem. É uma época difícil do nosso crescimento, mas que vai passar, como lembrava o querido médium Francisco Cândido Xavier. Tudo passa, e todos os que erraram, como talvez tenhamos errado no passado, vão se corrigir, como tantas vezes, através de lições fáceis e difíceis, nos corrigimos muito nessa encarnação no nosso querido planeta Terra. E voltaremos para que consigamos fazer do nosso espírito algo que nos dê prazer, que emita energia melhor, que emita amor ao próximo, respeito ao próximo, sobretudo ao mais necessitado e sofredor. E entre esses espíritos que vieram nos educar, coitados, ainda tem que nos educar muito. Mas estão evoluindo, não podem reclamar. É uma escolha muito importante para a evolução espiritual. Entre esse espírito, eu gosto de homenagear São Francisco de Assis, o primeiro espírito a nos lembrar a importância dos animais,
o primeiro a reconhecer a necessidade dos animais. Mas você diz, São Francisco de Assis, digo porque aprendi com Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, luz em nossas vidas tem. São Luís, Santo Agostinho, que bobagem, não é por aí que evoluímos. Evoluímos compreendendo a grandeza desses espíritos e a utilidade que tivemos. Não é por riscar o santo. Na nossa consideração, superaram a maioria dos humanos. São santos, São Francisco de Assis. Mas o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, trouxe tudo o que precisávamos aprender. Ele falou sobre a continuação da vida. Ninguém morre, mas o método didático é incrível pelo amor a todos nós. Ele não disse, vocês são muito difíceis. Eu já ouvi mãe no shopping gritando para o filho, você não vale nada, porque a criança se comportava mal. Eu tive vontade de falar, então é a senhora que não vale nada, porque não conseguiu educá-la. Mas as minhas filhas pediram que eu não me metesse na educação dos filhos alheios, que eu podia, agora que eu estou idosa, levar um soco e ficar muito mal. Então, agora, quando eu ouço mãe gritando com criança no shopping, eu vou para um canto orar, não me meto, porque realmente algumas ficam muito histéricas. Deveriam ver como Jesus nos educou, olha o que ele nos disse, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar a terra? E aí nós sentimos uma luz penetrando em nós mesmos. Eu não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, os cansados, os desanimados, os pecadores. Eu vim para esses. O mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, escolheu apóstolos simples. Ele podia ser um imperador romano poderoso e impor o cristianismo. Não, ele veio trabalhar o coração dos simples, dos necessitados, que têm mais facilidade para ouvirem a luz. Hoje foi um banho de luz esse coral maravilhoso. E lindo o rosto das senhoras que cantavam. Os homens estavam escondidinhos. Até seria bom mais homens começarem a cantar. Mas eu senti um banho de luz e realmente a música ligada às palavras maravilhosas nos cura. E vou sair daqui mais forte, mais alegre, mais feliz, porque o Senhor Deus, Salmo 23, o Senhor Deus é nosso pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no corredor escuro do vale da morte, nada temeria, porque o Senhor Deus é meu pastor, é meu Pai, é meu amigo, nada me faltará. É essa confiança que o Espiritismo nos traz, esta alegria de viver. Outro dia meu filho falou e eu estou guardando esse recado, porque os filhos sempre acertam, em geral. Bom, ele já tem 64 anos. Muitos aqui poderiam ser meus filhos. E ele disse, mãe, você ri demais. Eu estava passando com o carro, passei perto de você e você ria, que parece que você é uma velha rica, você ainda vai ser assaltada e morta. Então, agora na rua eu me contenho, eu procuro fazer uma cara meio triste, preocupada, mas não dá. O céu é lindo, as árvores, os cachorrinhos, é uma terra linda, é um planeta maravilhoso, verdade que eu não conheço outro, mas esse me encanta. Imagina quando eu conseguir evoluir e penetrar num planeta melhor. Mas com Herculano eu aprendi, tive essa lição que eu agradecerei pela eternidade.
a lição de compreender o presente de Deus perante a oportunidade de termos tantas encarnações. Imagina se tivéssemos uma só, estaríamos tocando harpa no céu pela eternidade. Nossa, eu gosto harpa, mas a eternidade é demais. Ou cozinhando, olha a nossa ideia na deturpação dos ensinamentos de Jesus, nós éramos difíceis. Sendo cozinhados como galinhas para canja, em caldeirões enormes, e os anjos viriam olhar, ainda não está bom, pela eternidade. E ficariam, que Deus seria esse, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, lição que a equipe do Espírito da Verdade deu a Kardec, mais um chamamento. Quando ele começou, mas eles falaram, você está querendo se aprofundar numa coisa que não é hora de você entender. Não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Eu tenho isso sempre em minha cabeça, principalmente quando eu leio meu pai. Não vos percais num labirinto do qual não podereis sair, porque falta a vocês um sentido. Foram delicados. Falta a vocês um pouco de desenvolvimento mental, falta inteligência para compreender esta maravilha na qual estamos mergulhados. E Kardec não fez mais perguntas sobre Deus, aceitou o conselho. Kardec é incrível. E os livros de pai continuam. Depois tem um grande livro, é pequenininho assim, O Reino, mas me encantou. Ele diz, Jesus construiu, alegoricamente falando, o reino de Deus no meio da terra. E esse reino está sempre com as portas abertas. É para receber aqueles que largam o corpo físico e que precisam ser levados para os lugares que lhes são próprios. Eu tenho até medo de morrer. Para que lugar? Bom, tem tanta loucura na Terra que o nosso lugar está garantido. Porque no estágio da Terra nós fazemos bonito. Não matamos, não roubamos, não enganamos, não maldizemos do próximo, procuramos orar todo dia, procuramos ajudar o próximo. Então, gratidão, Deus, porque estamos exatamente no lugar que devíamos e temos que sorrir o tempo todo. Só me lembro do meu filho em poucas horas. Devo sorrir muito de gratidão a Deus por ter tanta paciência conosco, elementos um pouco difíceis. E estamos no reino. O rico vem carregando como os faraós um saco de ouro. Ele pensa que no mundo espiritual existe possibilidade de aproveitar o ouro. Ele acha que vai comprar o reino dos céus. Nós pensávamos assim no tempo dos faraós, que ignorância! E quando o rico vai entrar carregando, ele criou pelo pensamento aquilo que não vale nada no mundo espiritual, a porta do reino se fecha e ele cai, alegoricamente falando, para se preparar para uma outra encarnação, porque todos somos preparados para a vitória, a cada encarnação. Olha que coisa, a cada encarnação. E parece que nem sempre adianta, precisava uma preparação, mas se faz aos poucos. Aí chega o pobre, pronto, eu vou entrar. Bem feito, ele não entrou, a porta fechou. Mas agora a porta está aberta, eu vou entrar. Sofri muito, passei fome, também roubei. Roubei, xinguei aqueles que eu tentei como patrão, não deu certo, parei de trabalhar, mas agora eu vou entrar. Pelo sofrimento que eu tive, a porta se fecha. Porque ninguém entra nas regiões melhores com o coração pesado, de orgulho, de inveja, de egoísmo. Só entra no reino aquele que ama o próximo. Só entra no reino aquele que é humilde. Só entra no reino
aquele que procura mais os interesses da maioria do que o interesse dele mesmo. Nós vimos hoje a linda maestrina animada, mas no meio devia ter alguém que se julgava com direito a também dirigir o coral. Mas pela preocupação dela com cada rosto, a gente vê que é um trabalho de amor. E trabalho feito com amor sempre sai mais bem feito. A verdade é essa. Toda a atmosfera se modifica e dentro do nosso lar aprendemos a viver como Jesus ensinou. Falo para os meus... Falava, agora eles já estão grandes, se eu falar eles vão dar risada. Sois deuses, sois luzes, vieste à terra para brilhar. E espero que vocês gostem de brilhar ajudando o próximo. É necessário nos lembrarmos a cada encarnação, porque a nossa memória é curta para as coisas importantes. E os livros seguem. O Centro Espírita, Herculano diz, função e significação, mas antes ele diz, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita e o Espiritismo seria o maior movimento cultural da Terra. Que doutrina é essa que destrói medos, perturbações e nos coloca na compreensão de que somos deuses e luzes? Que doutrina é essa que nos explica que às vezes somos envolvidos por uma perturbação, mas que não somos nós? É a ligação, o primeiro pensamento desatinado foi enviado por nós. Mas, diz Kardec em A Gênese, existem ondas escuras envolvendo o planeta Terra, mas também existem ondas brilhantes, maravilhosas de luzes envolvendo a Terra. Qual é o segredo de atingirmos as luzes? Kardec responde, é a qualidade do nosso pensamento. Se pensamos bem, irradiamos luzes e iluminamos e nos ligamos às luzes que voltam a nós, nos iluminando. O povo já diz, plantou, colhe. É preciso plantar para colher. Plantou luzes, enviou luzes, vai receber luzes. E as nossas luzes aumentam. Plantou sombras, eu não aguento mais. Eu não pedi, tinha uma amiga, ela falava, eu não pedi para nascer, eu não pedi. Eu falei, por que você quer que a gente faça uma oração para você morrer logo? Não, não é bem isso. Tão gozado, reclamam da vida, mas ninguém quer morrer. Eu não entendo isso. É mais fácil viver com alegria, agradecendo. Um dia eu peguei o diário do meu pai. Aí eu descobri que Herculano Pires, às vezes, tinha problemas econômicos. Eu fiquei boba. Ele já havia desencarnado, senão eu não leria o diário. Aí ele dizia assim, dava sinal de risada. Ele gostava muito de rir, de ficar alegre. Estou com um problema econômico difícil. É o resultado de ter sido um rico, orgulhoso e tolo na outra encarnação. Pronto, acabou. Não era uma queixa, era um reconhecimento. Somos responsáveis por tudo que passamos. A alegria de viver, a alegria de existir, a gratidão a Deus, nosso Pai, de sempre nos dar oportunidade. Agora estamos aqui, recebendo as luzes que vêm do alto, melhorando o nosso modo de pensar, sendo auxiliados até em problemas do corpo físico. E quando vem um problema, aí não pode, nós somos as criancinhas, os bibelôs da terra. Queremos uma vida sem problemas, com luxo, com compras, com viagens, e pronto, aí a vida vai ficar boa. Não, mesmo aí vai haver reclamação.
Eu lembro da filha do Onassis, que foi infeliz, se enchia de calmantes e desencarnou cedo. Roberto Carlos, que quando era jovem era um pouco tolo e depois com a idade ele está maravilhoso, ele tem uma música: não é o dinheiro que te faz feliz, não é o carro último tipo que te faz feliz, o que nos faz feliz é ter um bom coração e Jesus no coração. E eu me comovi, porque eu falei, esse menino lindo aprendeu. Ele teve a experiência e viu que não levava a nada. E agora, já com mais idade, a minha idade, irmãos gêmeos. Agora, teria muito prazer em ser irmã gêmea do Roberto Carlos. E agora, com mais idade, ele entendeu. A felicidade está em aceitar dificuldades. Bezerra de Menezes. Eles dizem que dificuldades são lições que nos fazem crescer. São apenas problemas que exigem soluções. E tentando solucionar os problemas, desenvolvemos o nosso cérebro. E vamos ficar mais inteligentes. E vamos compreender que mais importante do que pôr aquela coisa horrível na boca é deixar a boca meio murcha, porque quem convencionou que tem que ter aquele bocão? As próprias mulheres. Outro dia eu vi uma foto de uma pintura famosa com aquela boca horrível, ela estava um monstro. E aí eu vejo, adoro ver, para largar de bobagem, aqueles dois cirurgiões que fazem cirurgia plástica, como chamam? Agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Hã? Não entendi. Isso, é o Bosch, o nome deles eu não estou lembrando, mas adoro. Doutor Nassif e doutor Dibrow. Lindos, lindos. E eles falam, quando alguém vem com muita cirurgia, eles falam, meu Deus, agora você vai dar um trabalho para eu te deixar como você era antes? E tira aqui, tira silicone, tira pele que sobra, e faz uma reconstrução. Então, nós temos que aceitar que a vida passa, que esse corpo que amamos tanto e respeitamos tanto é perecível, que ele vai virar pó. E aí nós sairemos. E meu pai diz ainda que no plano espiritual, se fizermos um pouco de bem na terra e muito no plano espiritual, rejuvenesceremos. Então eu fico tão feliz quando eu olho uma ruguinha aqui, outra ali. Aliás, agradeço a Deus que tenho poucas rugas para a minha idade, mas se vier muita também é temporária. O importante, como diz Roberto, é ter Jesus no coração. O importante é sentir a dor do seu cachorrinho quando ele está sofrendo ou com saudades de você. O importante é regar as plantas, coitadinhas, que às vezes eu vou numa casa, elas estão pedindo água, pelo amor de Deus. E ninguém lembra. Antigamente, eu era mais jovem, eu falava, a coitada da planta está sem água, agora eu me calo. Eu falo, o que eu não posso pensar que eu sou a dona da terra. O que é isso, dona Elô? Fica quieta. Tudo é um aprendizado e o Espiritismo nos traz. E a casa espírita é o hospital, é consolo, é escola. Tem que ver se os ensinamentos estão dentro do trabalho de Kardec. Também não queiram ser mais inteligentes e preparados do que Kardec, porque só ele teve a equipe do Espírito da Verdade para assessorá-lo. Além dele ser um grande espírito que veio do século, sacerdote druida. Então vamos ser um pouco humildes, né? Vamos entender que temos que estudar Kardec. Aí eu peguei num grupo que está na casa espírita que meu pai fundou. Eu não vou lá, eu vou uma vez a um mês fazer uma palestra, mas sempre eu falei, eu não gosto de mandar, não gosto de ser mandado.
eu gosto de trabalhar em conjunto, que eu não me julgo capaz de dirigir um grupo de mulheres meio estabanadas. Não mereço isso, creio. E eu peguei e fui ler o grupo, falavam assim, duas meninas. Aprendi com o Dr. Milton, eu pensei, o Dr. Milton nunca ensinaria isso, coitado, ele já desencarnou, mas vai lá, vou ler até o fim. Aprendi com o Dr. Milton que espiritismo não precisa estudar, que a minha mediunidade me ensina a ser espírita. Eu sentei. Falei, respondo, não respondo. Falei, não adianta, eu vou só pegar pedaços dos livros do pai, onde ele fala, é preciso estudar, é preciso ler Kardec e publicar lá. É isso que eu vou fazer. Porque, meu Deus, nós somos um pouco estranhos. Nós somos um pouco difíceis. Lemos 3, 4 livros e já nos julgamos hostais. Escrevemos uns livrinhos, eu até parei de divulgar os meus. Eram 8 livrinhos comuns que todo mundo escreve. Agora, o meu pai tem 80 livros, mais de 80 livros profundos, maravilhosos. Vamos divulgar os livros desse sábio. Cada vez que eu leio, eu fico mais encantada. No Centro Espírita, ele começa no início e vai falando horizonte por horizonte. O que havia de educação, como nós estamos crescendo, aqueles que desejam crescer, até que, gosto também quando ele apresenta a ipseidade, a espiral de evolução, que é da filosofia. Iniciamos, subimos num crescendo, aí descemos numa aparente queda para preparar outra subida, até estabelecermos o religar e atingirmos o cosmos. E é essa vida maravilhosa que devemos ter. Hoje na Terra estamos num momento difícil de descida da espiral de evolução. A doutora Ana Beatriz Barbosa, não conheço pessoalmente, mas amo, não é espírita que eu saiba, mas talvez seja. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz, estamos numa descida da espiral que nos assusta, mas que vai preparar, como a Idade Média preparou o Renascimento, essa fase terrível de transição, de enganação. Os políticos estão completamente desatinados, os que gostam de enganar o próximo estão enganando demais. Todo dia me liga o telefone, é vivo, é claro, e não é ninguém. Então eu falo, alô, mudando a voz, né? Esperando que ninguém... Mas aí eu tenho que cancelar. Como diz aquilo, eu vou apagando. Porque é bom nem ouvir o que dizem, que uma perturbação pode nos envolver, ninguém está livre, e acreditarmos na tolice. Nunca tive conta no Bradesco, não por motivo algum, é que eu comecei no Itaú e Banco do Brasil, continuei. Mas aí me ligam do suposto Bradesco. A senhora fez compras e tem uma dívida, eu bloqueei. Falei, meu Deus, eu vou arrumar um celular só para poder bloquear, mas não adianta, eles entram em todo o celular. Então é melhor já bloquear. Outro dia o meu amigo, coitado, ele falou assim, você me bloqueou, Heloísa. Eu falei, mas como eu sabia que você era você? Tem o Whats tem o nome. Fala comigo pelo Whats. Aí você fala, eu queria falar ao telefone. Aí eu atendo o telefone. Que se a gente for cair na conversa desses indivíduos, acaba se iludindo. Ainda vem uma perturbaçãozinha que não custa nos envolver, porque nós temos nossos desequilíbriozinhos que eles conhecem, e a gente vai fazer uma bobagem. Tem muita gente. Então é uma época interessante, mas difícil. Mas tem que ver o lado interessante. Outro dia eu estava vendo o imperador reencarnado de Roma, eu desliguei a televisão, cansei de ver o imperador.
resolvia tudo, mandava tudo, acabava com tudo. Eu falei, não mereço isso na minha idade, vamos pôr. Aí pôs nos evangélicos, falei, pelo menos eles libertam drogado da droga. Tem uma boa utilização. E fazem casal que está se separando reatar. Não sei se depois eles ficam reatados, mas houve um esforço do grupo. Então, eu falei, vamos também parar de mania de criticar outras religiões. Kardec, todas as religiões são boas desde que o homem é bom. E vamos parar de misturar cartilha. Outro dia, uma minha falou, encontrei um médium maravilhoso. Ele é como chama? Do candomblé. Eu falei, faz o mal e o bem? Ela diz, é claro, a gente faz de tudo. Falei, então, por favor, não quero conhecê-lo, que tem que ter um sentido da vida, mas também não critico. Cada um vai onde quer. Agora, não podemos ficar criticando, mas não podemos também apoiar. Respeitamos todos os degraus por nós percorridos. Meu pai foi coroinha, nunca falou mal da Igreja Católica. E foi mudando o degrau. Agora, se houver em cima alguma outra, ele vai aprender e vai se adaptar. Mas eu acho bonito isso, vamos respeitar. Respeitamos os evangélicos, somos todos cristãos. O Cristo é o mesmo e nos ensinou as mesmas coisas. Não podemos nos sentir acima da maioria. Somos todos iguais. Na outra encarnação, se eu nascer católica, vou ser uma boa católica. Aí vai chegar uma hora que eu vou dar uma olhada na casa espírita e vou virar espírita. Mas católico, espírita, evangélico, o que vale é ser bom e praticar o bem. Isso eu aprendi sempre com esse querido espírito José Herculano Pires. Educação para a Morte. É um livro lindo onde Herculano Pires brinca com a morte e com a facilidade que deve ser morrer. Quando morre alguém, meu pai desencarnou aos 64 anos, muito jovem, e minha mãe fez a reunião da família. Nesse velório não quero choro nem vela. Ninguém chora porque o professor foi maravilhoso e ensinou que a morte não existe. Então não vamos envergonhar o pai. A família já se comportou. Aí chegavam os estranhos e chegou o grupo de jovens que tinha aula com o pai. O professor morreu. Minha mãe, para, ninguém morre. Somos imortais e indestrutíveis. Quem quiser ir ao velório, não quero choro, não vão envergonhar o professor. Ele explicou tão bem que a morte não existe, era a hora dele partir, ele partiu. Velório maravilhoso, muitos não compareceram, aleluia. Pelo amor de Deus, chorar numa hora dessas é a hora da partida, gente. O que é isso? Loucura. Aí, anos depois, há uns 2 anos, minha tia Lourdes desencarnou. Com 91 anos, o que queria? Que ela ficasse se arrastando pela casa? Minha mãe também falou, nesse velório, lembre das coisas alegres que a tia fez. Ela não casou, ela fundou um orfanato, ela criou várias... Estou lembrando até agora, está valendo. Ela criou várias crianças, ela educou, deu aula. Criança que tinha dificuldade, ela ia, dava aula gratuita. Uma mulher linda, o que ia chorar na hora que ela conseguiu descansar? Então, a gente lembrava coisas alegres, ríamos. Aí veio o senhor que dirigia lá, sei como chama, o velório ali ia ser cremada. Ele falou, eu nunca vi um velório tão alegre. Eu falei, senhor, e mais uma, ela não deixou herança, ela era pobre. E é verdade, ela a vida toda trabalhou como professora do Estado. Então, ela ganhava pouco, mas nunca reclamou, ajudava meio mundo. E agora, há 2 meses atrás, minha sobrinha, que tomava conta ajudava a tomar conta da paideia, da casa espírita,
uma menina linda, estava com 54 ou 55 anos, Tatiana. Quem ligava para a Paideia conheceu a Tatiana. Punha livros no correio, brilhante. Ajudava a mãe que operou o quadril, ajudava o pai que pôs um aparelho no coração. Estava difícil, coitada da menina. Isso que ela foi cedo. Quando ela desencarnou, eu levei um susto. Mas falei, merecidamente ela agora vai descansar, que ela estava com muita coisa. Aí já veio o aviso, não é para chorar, não é para reclamar. Eu fui ao velório, pediram uma prece, eu falei, não, por que eu sempre tenho que fazer prece? Eu não fiz diploma para fazer prece. Pedi para o jovem lá, você faz a prece, aliás, ele fez uma prece linda. Olhei o corpo, ali só estava o corpo, mas respeitosamente olhei como aprendi com meu pai e minha mãe. Orei por ela, tenho certeza que ela está muito bem, e não houve lágrima. E ninguém chorou, hein? Acho que alguém avisou, minha mãe devia estar lá. Parem, não quero choro nem vela aqui nesse velório. Ou aprendemos a arte de bem viver, ou ficamos sujeitos a políticos despreparados e malucos que são como os faraós. Eles pensam que são eternos, não todos, mas não vou falar nomes, que isso é antiético. Alguns pensam que são eternos e fazem o que querem, e se julgam reis do mundo, aí a morte os surpreenderá. E eu, se puder, não sou tão boba como eu gostaria. Vou falar, haha, você se deu mal, hein? Tem um ministro que não se comportou como ministro. Para quem que ele diz, aí está você, não Mané. Perdeu Mané, perdeu Mané. Não vou fazer isso, que aí eu já vou para o umbralzinho sem ninguém mandar. É ligação, como diz Kardec, ligação telepática. Estamos no mundo que nos é próprio. Madalena, evolução, educação para a morte, mediunidade. Mediunidade, meu pai, um livro belíssimo, explicando a mediunidade, que é algo natural. Aí minha mãe, ele sempre consultava a minha mãe, é um amor, meu pai, minha mãe e os jovens da casa espírita para falar se tinha erros do livro, o que eles achavam, uma humildade incrível. Aí minha mãe falou, querido, está lindo, mas pelo amor de Deus, né? É muito complicado. Diminui a complicação. Aí meu pai reescreveu alguns pedaços. Aí veio ela. Minha mãe chegou, Herculano, tem que... Ele falou, não, agora chega. Eu escrevo para quem gosta de pensar. Quem não gosta de pensar pode ler romance. Aí minha mãe aceitou, então ele ficou feliz. Essa troca ele podia pensar, eu sou tal, olha, escrevi 80 livros respeitados, premiados. Nunca, nunca. Quem era que ele ia consultar? Se era algo de medicina, os médicos, enfermeiros. Conforme o assunto, ele consultava as pessoas, porque ele sabia que ninguém é o tal, o rei da terra, o melhor da terra. Essa visão de compreensão me encanta. Eu tenho um amigo maravilhoso, eu o amo, não digo o nome dele nem que me matem. Mas ele se julga o tal, que gozado. Às vezes ele me liga, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu escrevi. É só para eu falar. Aí eu, obrigada, bom dia. Pronto, ele está feliz. Falei, meu Deus, mas onde veio nessa cabeça que com trilhões de planetas que o universo fez, bilhões de criaturas humanas, pode-se falar, que a gente pode ser entre bilhões ou melhor ou maior. Gente, humildade, né? Bilhões de irmãos mais velhos. Eu falo sempre, entre esses bilhões, pelo menos deve ter um para me ajudar aqui, dar aula particular durante as horas de sono, para a gente melhorar.
Então, precisamos ter humildade. Se Jesus veio numa humildade e arrumou para apóstolo homens simples e ignorantes, quem somos nós para nos julgarmos os reis de alguma coisa? Quando chegar a hora, fala, viu? Que eu fico muito entusiasmada, não deixa a indisciplina. Os filósofos eu amo, mas eu gosto mais de quando ele descreve com muito respeito Jean-Paul Sartre. Você me avisa quando falar, que eu fico entusiasmada, eu não enxergo o relógio. Tá. Eu vou falar sobre os filósofos, depois vou nesse, se der. Se não, fica numa outra vez, vocês convidam, eu fico até feliz. Vai ver que até faço de propósito. Nos filósofos, ele fala de Jean-Paul Sartre com grande respeito, um grande espírito, um grande pensador, um homem bom que ia ajudar os operários quando faziam greve para ter aumento de ordenado, participava, mas ele tinha um defeito grave, ele era materialista. E isso lhe dava uma agonia que a obra dele mostra. Ele nunca está feliz. Ele tem uma preocupação imensa em viver na Terra. Ele está meio depressivo. E com a idade, a depressão aumentou, porque a energia diminui. Não se orarmos, por favor. Depois eu falo, o doutor Silva Costa Renato achava que oração era besteira, fez experiência com as câmaras Kirlian acopladas a microscópio potentíssimo e diz, a oração ilumina o cérebro e há uma irrigação dos neurônios que nos torna mais inteligente. Ele disse, vou orar 8 vezes por semana, eu procuro orar 20, que eu já estou idosa, tenho que orar mais. Doutor Leon Birman, também, ele diz, oração é bobagem, examina e fala, oração nos torna mais inteligente, aumenta a plasticidade do cérebro até quando estamos mais velhos. Agora vai ficar também todo mundo orando, mas é orar na hora certa e não precisa ficar o dia inteiro orando. Ora e depois trabalha, que o trabalho também ninguém fez a pesquisa, mas deve ajudar. Principalmente o cérebro. Então, é sempre um convite a agir de forma correta, oração. Agora, falando em mediunidade, vida, comunicação. Mediunidade, a ciência hoje apoia tudo a ciência. Eu acho que eles estão com inveja do Kardec. A ciência está concordando, principalmente a parapsicologia, com tudo que o Kardec falou. Vocês leem Parapsicologia hoje amanhã de Herculano, tem em PDF, não faço propaganda para vender livro. De ninguém, nem do meu pai. Parapsicologia do Hernani Guimarães, e um livro lindo que vem de 2 americanas que pegaram quando, na Rússia, em Kirov, na Rússia, proibiram os parapsicólogos de continuar as pesquisas porque eles chegaram ao corpo bioplásmico, que é igualzinho ao perispírito. Eles iam chegar ao espírito, devem ter chegado escondido, mas o governo da Rússia proibiu continuar a pesquisa. Elas pegaram o material que os parapsicólogos de Kirov tinham e publicaram um livro lindo, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro. São 2 moças. Livro lindíssimo, é espiritismo puro. Aliás, a parapsicologia concorda em tudo com o espiritismo. Aí Joseph Heine falou, verdade, Kardec está correto. Fizemos um seminário, ele nunca cometeu um erro, mas nós somos eles são a antiguidade e nós somos a modernidade. E daí, Joseph Heine? Mas ele tem direito de ser um pouco vaidoso, porque ele teve a coragem de mostrar que Kardec estava correto e de repetir Kardec. Esse livro também é magnífico.
Parapsicologia e espiritismo concordam item por item em tudo com o que Kardec falava. O corpo bioplásmico é o perispírito, irradia pensamentos, atrai pensamentos semelhantes. Se pensamos bem, nosso perispírito, nosso corpo bioplásmico, parece um céu constelado. Aí, de vez em quando, eu falo, deixa eu orar para eu ficar com o céu constelado. Aí, fico aborrecida com alguma coisa, cuidado, oro logo. Porque senão o céu constelado vira um céu tempestoso, com raios e trovões, e nos causa até incapacidade de respirar, problemas vários, que podem atingir nosso coração. Já pensou que vergonha morrer por falta de oração? Morrer porque se ligou a pensamentos terríveis? Vamos orar e vigiar. E vamos lembrar, não somos nós que aconselhamos oração, é a ciência atual. E para encerrar, já encerrando, o Dr. Roberto Calil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Roberto Calil repete Jesus. É preciso perdoar. Alguém leu essa declaração dele? É preciso perdoar, porque perdoar evita problemas difíceis no corpo físico. A mágoa cria coágulos que podem se localizar em qualquer ponto do nosso corpo físico e conforme a região até causar a morte. Aí eu não conseguia perdoar uma pessoa que me... É o príncipe encantado que caiu do cavalo. Eu não conseguia perdoar. Mas depois dessa do Dr. Roberto Calil, eu falei, Jesus já falou. Dr. Calil está falando, Heloísa, ou você cria jeito ou vai responder por essa ignorância. Eu falei hoje até que eu faço uma oraçãozinha que eu aprendi com a Seixo Noyer, sou humilde. Eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você, você me ama também. Obrigada, obrigada, obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento entre eu e você. Obrigada. Foi tirar um peso. Até hoje, quando eu penso, como eu fiquei bobamente durante tantos meses amarrados a uma incapacidade de perdoar, quando todos nós erramos no passado muito fortemente. Então, mais um conselho: orar, perdoar, rir, ter bom humor, amar o próximo. Todas as lições que eu aprendi com meu pai e minha mãe, mas mais com meu pai, porque minha mãe ficava aflita e falava, ai meu Deus, ai. Ela falava, Bigi, para querida, Deus já resolve isso, você não é Deus, para de se preocupar de querer resolver, vamos fazer uma oração e vamos entregar nas mãos de Deus. E aí minha mãe ia orar com ele e já voltava risonha. Nós precisamos do auxílio da espiritualidade superior e temos que ter cuidado para não nos ligarmos a espíritos desesperados e necessitados. A vida é linda, mas como canta Roberto Carlos, é preciso saber viver, confiando em Deus. E na casa espírita, doses homeopáticas, venha assimilar a tranquilidade, a compreensão do que é a vida. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Pai querido, te amo pela eternidade, a mãe e o avô Ferraz, e a toda a família que desencarnou antes que eu conhecesse. Muito obrigada. Obrigada.